Olá, querido aluno do segundo ano. Então, estamos indo para a nossa o nosso último assunto de análise sintática, tá certo? Que é voz ativa e voz passiva. E a partir de semana que vem nós vamos começar a fazer alguns exercícios de análise, até para a gente poder conseguir fixar esse assunto, ok? Vamos lá. É muito importante que você perceba que na língua portuguesa uma oração pode expressar três tipos de vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, ok? A voz ativa é quando o sujeito ele pratica a ação expressada pelo verbo. E a voz passiva, ela representa quando o sujeito sofre a ação representada pela ação do verbo. Neste caso, o termo que exerce a ação é chamado de agente da passiva, ou seja, é esse agente que sofre a ação da ação verbal. Olha aí o exemplo, ó. João correu até o cinema. Correu é um verbo de ação e quem é que realiza essa ação? É João. Então, João é quem? O sujeito ativo, o sujeito agente da oração, tá certo? E a voz passiva, ela se subdivide em duas estruturas: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, levando em consideração que analítico significa o que é maior e sintético significa o que é menor. Na estrutura da voz passiva analítica, nós sempre vamos ter o sujeito, mais o verbo ser, mais um particípio e um agente da passiva, tá certo? Eu ainda diria sujeito, verbo ser, verbo no particípio, preposição e agente da passiva. Olha só esse exemplo. A casa foi construída pela construtora. Repare que é a mesma estrutura da que eu tinha dito anteriormente. A casa é o sujeito, foi é verbo ser, construída é particípio, pela é preposição e construtora é o agente da passiva, porque é quem sofre a ação na voz passiva. Logo, essa é uma estrutura de voz passiva analítica, tá certo? Mas a voz passiva também se apresenta da forma sintética, que é o que a gente chama de voz passiva sintética. E a estrutura é sempre um verbo transitivo direto, mais partícula ser, mais sujeito. Observe o exemplo. Vendem-se casas. Então, qual é a ordem? Primeiro você precisa ter um verbo transitivo direto. O verbo vender é o quê? É o quê? Quem vende, vende algo, né? VTD, verbo transitivo direto. Acompanhado de partícula C. Vendem-se, tá certo? E logo depois vem o sujeito. Casas, ou seja, casas são vendidas. Uma dica, toda vez que você puder transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica, vai estar certinho. Então, aqui no caso, vendem-se casas, pode ser escrita, casas são vendidas, tá certo? Então, isso daí é a voz passiva sintética. Duas coisas que é importante você observar é que o termo agente da passiva só aparece na voz passiva analítica e ele normalmente é introduzido pelas preposições pelo ou pela, né? A igreja foi construída pela construtora, o barco foi construído pelos marinheiros, a casa foi aberta pela mãe de José. Então, todas as vezes que você tiver essa estrutura de voz passiva analítica, você tem que observar essas duas coisas. O termo agente da passiva só aparece nessa voz analítica e sempre vai ter a preposição pelo. E nós também vamos ter a voz reflexiva, que indica uma ação que expressa que o verbo é praticado e recebido pelo sujeito. A pessoa realiza e sofre a ação, como por exemplo, o garoto magoou-se, né? Ele mesmo como é que eu posso dizer? Realiza e sofre ação. A menina penteou-se. O rapaz cortou-se. Tudo isso é voz reflexiva. Ok?
Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.